Deus, obrigado, Pai, pela vida do pastor Samuel. Te peço que o Senhor venha usando ele para nos abençoar, Pai. Que ele seja o seu canal para nós essa noite. Venha tocando cada um de nós, Senhor. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, a paz do Senhor. Amém, amém. Lá fora está chovendo, está frio, mas aqui a gente já está aquecido, né? Graças a Deus, né? O momento de adoração foi maravilhoso. E o Senhor ainda continua falando, se manifestando no nosso meio. Por gentileza, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, do versos 9. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9. Todos acharam? Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Senhor, nós já estamos prontos para te ouvir, Pai. Que não seja mais um dia comum, porque sabemos que todas as vezes que estamos na Tua presença, algo de novo acontece. Algo de diferente se manifesta. Então, Senhor, que nesse momento a Tua palavra, que tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa história, as nossas realidades, que ela se manifeste, Senhor, e que ela seja proclamada nesse momento, Pai. Fala, Senhor, que está no teu coração, assim como o Senhor já falou, ó Deus, ao meu espírito, que nesse momento a tua igreja possa receber mais uma vez da porção que o Senhor preparou para esse dia. Que o propósito que foi estabelecido para esse dia aconteça nesse lugar, Senhor. Pai querido, que todos que estão aqui possam receber algo novo do Senhor. Que todos aqui possam receber o alimento, o pão vivo. Que possamos sair daqui saciados, transformados. Sabemos que a Tua palavra tem poder para isso, Senhor. Para levantar aquele que está caído. Para restaurar, Senhor. Para transformar, Senhor. Por isso, Deus, fale conosco. Não permita, Senhor, que saiamos daqui sem ouvir a Tua voz. Vem falando no nosso íntimo. Fala, Senhor, na nossa alma. Que o nosso espírito, Deus, seja despertado nessa noite. E que possamos, Senhor, realmente ouvir a Tua voz. Ó Deus, e possamos nessa noite sair daqui cheios da Tua presença, Pai. Amém e amém. 1 Pedro 2, 9. Então Pedro vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Amados, de uma coisa é certa, nós, como igreja, estamos vivendo um período novo. Nós, como igreja, estamos vivendo dias transicionais, dias que o Senhor está mudou o nosso nome, mudando muitas coisas. E eu sei que tudo isso também afeta na nossa vida pessoal. Então,
Sabemos que tudo isso é o Senhor provocando nos nossos dias algo que está no coração dele. E estamos vivendo algo tão urgente nesses dias, algo tão urgente da parte de Deus, que eu creio que hoje nós não somos mais a geração que o mundo aguarda, mas eu creio que Deus está querendo levantar um povo, a qual essa geração está precisando, não apenas aguardando, mas uma geração que o mundo precisa. E para isso sempre Deus vai despertar um povo, sempre Deus vai despertar uma nação, sempre Deus vai despertar homens e mulheres. E você sabe, amados, essa nossa ação de orar, de adorar, esses dias que nós estamos fazendo esse relógio de oração, eu acredito que dos céus o Senhor vai começar a liberar algo novo sobre nós. Eu acredito que dos céus o Senhor vai liberar uma nova fome e uma nova sede pela presença do Senhor. Então eu sei que tudo isso é proposital da parte de Deus, porque estamos vivendo dias de urgência, dias que nós como igreja precisamos despertar, dias que nós como igreja precisamos sair, muitas vezes do lugar que nós estamos acomodados e gostamos, e o Senhor está nos empurrando para algo novo. E é só Deus para fazer isso, amados. É só Deus que tem essa capacidade de nos empurrar, de nos, levar ao centro da vontade dEle. Então, eu creio que esses dias serão dias que a nossa fome vai aumentar por Deus, dias que a nossa sede vai aumentar pelo Senhor, porque Deus sempre correspondeu à fome e à sede de um povo. Toda vez que um povo se levanta com fome de Deus, Deus sempre vem com uma revelação a mais, Deus sempre vem com uma entrega a mais sobre esse povo. Toda vez que em nós existe uma expectativa a mais, Deus vem com mais força sobre nós. Então que nesses dias você possa ter uma expectativa profunda no Senhor, que hoje você possa ter uma expectativa daquilo que Deus vai falar e vai fazer, nessa noite. Ele já está fazendo. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, Ele está entronizado no meio dos louvores e na adoração do seu povo. E nesse final de semana, nós aumentamos a nossa intensidade de adoração e de oração, diante do Senhor. E eu sei que isso aí vai provocar o mundo espiritual, vai provocar os céus. E os céus sempre vão responder à nossa fome. O céu sempre vai responder à nossa sede. Quanto mais sede, mais fome de Deus, mais resposta de Deus acontece no nosso meio. Mais a intensidade da presença de Deus acontece no nosso meio. Então eu creio que serão dias que nós seremos surpreendidos pelo Senhor, dias que nós seremos tocados de uma forma diferente pelo Senhor. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar isso para ela: está vindo dias que nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Quanto mais, amados, expectativa para receber algo que Deus tem, mais Deus vem com força. E nesses dias nós estamos ministrando uma série sobre o reino de Deus, a cultura do reino de Deus. E estamos falando sobre esse reino, um reino poderoso, um reino que se manifesta, um reino que é invisível, mas quando você usa a sua fé, ele se materializa no nosso natural. E ele começa a invadir a nossa vida, a nossa casa, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não tem como você medi-lo, não tem como você medir o reino de Deus, porque o reino de Deus é extenso. O reino de Deus vai além daquilo que nós imaginamos ou muitas vezes compreendemos. A Bíblia vai dizer, e nós vamos ler algumas coisas aqui hoje, sobre o reino de Deus. Um reino poderoso, capaz de mudar realidades. Eu vou repetir: um reino que é poderoso e é capaz de mudar realidades. E é esse reino que Jesus anunciou, e é esse reino
que os profetas anunciaram. E é esse reino que depois de Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, aqueles discípulos e a igreja começou a manifestar. A Bíblia vai dizer que houve um tempo lá em Atos dos Apóstolos, que aonde, os discípulos chegavam, a igreja chegava, as regiões, as cidades começaram a falar: quem são esses que são capazes de virar as cidades de ponta cabeça, que são capazes de agitar o ambiente a qual eles estão? É o reino de Deus. E esse reino, que se manifesta em verdade, em justiça, em alegria, em paz, que nós estamos anunciando nessa última hora. Nós estamos nessa última hora, na última arrancada. E como é importante nós entendermos a ação do reino de Deus. Reino de Deus. João, ele vem anunciando o reino de Deus, ele fala: o reino de Deus está próximo. Abre comigo lá em Mateus capítulo 3, do versos 1 e 2. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. João, ele vem anunciando, e ele anuncia que o reino de Deus está próximo. Versículo 1 vai dizer: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto de Judeia. No versos 2, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então primeiro vem João anunciando o reino. Logo em seguida, Jesus vem e manifesta o reino que João estava anunciando. Olha só, Mateus capítulo 11, no versos 4, abre lá comigo. Aleluia. João anuncia, Jesus manifesta o reino que foi anunciado. Mateus 11, versos 4 e 5 disse: Jesus respondeu: voltem e anuncia a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Aleluia. Mateus capítulo 4, versos 17, vamos lá. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Reino de Deus. Mateus capítulo 9, versos 35, abre comigo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, amados, vem João e anuncia: o reino de Deus está próximo. Vem Jesus ensinando nas sinagogas e manifestando o reino de Deus, através de cura, através de sinais, através de prodígios, através da manifestação sobrenatural. E nós, a última geração, iremos continuar até o último dia, através do poder do Espírito Santo. Olha só, Mateus capítulo 10, abre comigo no versos 7 e 8. Jesus instrui os seus discípulos. Ele fala: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês recebem de graça, deem também de graça.
Lucas capítulo 9, verso 6. Assim, eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, amados, João anuncia, Jesus manifesta, e nós continuamos até o fim. E Pedro, na sua epístola, ele fala: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Amados, por que Pedro fala isso? Por que Pedro, no capítulo 2, lá no versos 9, ele começa, a dizer essas palavras? Por quê? A Bíblia vai dizer, e se você estudar, você vai entender que naquele período Nero estava atacando a igreja, e a igreja estava dispersa naquele momento. As 12 tribos, aquela geração que foi impactada pelo poder do Espírito Santo, preste bem atenção que Deus vai falar com você. Uma geração que foi impactada com o poder, que foi, selada com sinais. De repente, ela se encontra num momento de fuga, um momento de desespero, um momento a qual aquela geração estava desesperada. Estavam atacando a igreja, atacando aquele povo, e o povo começou a se dispersar, o povo começou a fazer o quê? A fugir, porque estavam desesperados. Então Pedro escreve e enfatiza: vocês são a geração eleita, vocês são exclusivos de Deus. Mas eles estavam desesperados, estavam dispersos pela perseguição, estavam confusos, Nero estava atacando, isso fez com que eles fugissem, estavam perdendo a sua fé, estavam ficando descrentes, a sua fé já não manifestava mais, por causa da perseguição, da luta, de tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos estavam sendo mortos, igrejas sendo atacadas, e de repente uma geração eleita estava confusa, uma geração eleita estava ficando doente, uma geração que foi gerada para ser uma geração que iria avançar, estava totalmente, parada, não fazia mais nada. E aí Deus usa da vida de Pedro para trazer um despertamento sobre aquela geração. E Pedro começa a declarar palavras sobre eles. Um povo confuso, um povo que já não tinha mais fé. E Pedro se levanta e fala: vocês são a geração eleita. Vocês são um povo exclusivo. Vocês não são um povo qualquer, uma geração qualquer, não. Deus separou vocês para esse tempo, para essa hora, para esse momento. Geração eleita. Mas a fé deles estava totalmente atacada. A sua fé, eles começaram a perder a sua fé. Então, amados, primeiro, a sua fé precisa estar intacta. Quando a fé vai embora, escute, resta o medo. Quando a sua fé vai embora, resta o desespero. Quando a sua fé vai embora, você para e você desiste. Quando a sua fé é desconstruída, resta o pânico. Vivemos por fé, nos movemos por fé, caminhamos por fé. Sem fé, resta o medo. Quando a sua fé é desconstruída, resta o desespero e a aflição. Nos tornamos uma geração neutralizada, paralisada. As ações sobrenaturais param de acontecer. As ações sobrenaturais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, param de acontecer. Por quê?
porque o céu está esperando nós reagirmos. O céu corresponde com aquilo que eu faço. O céu sempre vai corresponder com a minha fome, com a minha sede, com a minha ação. Jesus sempre, Ele correspondeu com a ação daqueles com a qual Ele se encontrava. Então quando você perde a sua fé, resta você o medo, resta você o desespero, resta você, parar, você estaciona. E nós precisamos manifestar a nossa fé. A ação sobrenatural só acontece através da nossa fé. E amados, se tem uma coisa que move o reino de Deus, é a fé. Porque o reino de Deus é invisível. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza do que está por vir. A fé é a convicção do que está para acontecer. Aleluia, aleluia. Que nessa noite o Espírito Santo venha despertar em nós uma fé tão grande, amados, que possamos sair daqui com a nossa realidade transformada. Convicção de fatos, certeza do que está prestes a acontecer, porque o reino de Deus é invisível, e o diabo sempre vai tentar ofuscar, desconstruir a nossa fé, nos lançando em cavernas, quartos escuros, becos sem saídas. Mas escute uma coisa, mas existe uma voz, existe uma palavra nessa noite para nós, dizendo: sai para fora. É tempo de se mover, é tempo de reagir, é tempo de se levantar, é tempo de se colocar em pé. Nessa noite o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Existe uma voz que grita, que é a voz do Espírito Santo. Aleluia. Reage, reage, se levante. Eu não sei se você sabe da realidade do seu irmão que está aí do seu lado, mas olhe para ele ou para ela e fala isso para ele, fala isso para ela, sabe, com voz de profeta nessa noite, fala: é tempo de se levantar. Não sei se vai servir para ele ou não, mas fala isso para ele ou para ela: é tempo de reagir. Mas fala mais forte, fala: é tempo de se colocar em pé. Mais forte, fala: é tempo de se mover. Agora olhe bem forte no olho dele ou dela, fala: reage. Fala de novo: reage. Aleluia. Por quê? Olha só, Salmos 91, no versos 3 em diante vai dizer: e ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Eu profetizo isso nessa noite sobre você, sobre a sua casa. A fidelidade do Senhor será a sua proteção. Quem recebe aqui nessa noite? Quem recebe aqui nessa noite? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se esse é para você, agora você vai levantar sua mão e vai receber. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aleluia, nada o atingirá. 1000 poderão cair, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Por isso que Pedro enfatiza: geração eleita, exclusiva. O reino de Deus, ele se manifesta através de declaração. É como se Pedro estivesse dizendo para eles assim: reagem, se levantem,
Se coloquem de pé. Pedro está declarando, Pedro está afirmando: vocês são. Vocês são. Pedro afirma com autoridade: vocês são. E esse vocês são não está condicionado ao cenário atual. Quando Pedro fala vocês são a geração eleita, não está condicionado ao cenário que eles estavam vivendo. Não. Pedro estava falando: vocês estão fugindo, vocês estão com medo, mas mesmo assim ainda, vocês são a geração eleita, o povo exclusivo do Senhor. E o Senhor há de mudar essa história. Eu não sei o seu cenário, mas você é. Eu não sei o cenário que você está vivendo hoje, mas você é a geração eleita. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Olha aí para o irmão, para a irmã que está do seu lado. O reino se manifesta através de palavras. Fala: você é propriedade exclusiva do Senhor. Fala: você é, meu irmão, minha irmã, geração eleita. Aleluia. Pedro declara, Pedro está afirmando: vocês são. E isso não está condicionado ao cenário. Significa que vai além. Aleluia. Então chegou o tempo de mudar o nosso discurso. Chegou o tempo de mudar as nossas declarações. Aprender a declarar a palavra e a realidade vai mudar. Aprender a declarar a palavra de Deus e o cenário vai mudar. Por pior que pareça, por mais difícil que esteja, se você declarar em fé, meu irmão, a fé se manifesta e o mundo espiritual começa a reagir. Isaías 55 versos 11 vai dizer assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Aleluia. Palavra. Precisamos aprender a declarar a palavra para que o reino de Deus se manifeste, para que a ação do reino se manifeste com força e poder sobre nossas vidas. Então é tempo de mudar o nosso discurso. Olha para mim, chega de murmurar, chega de reclamar. Deus está falando para mim e para você: reaja. Reaja, declare. Chega de falar palavras vãs. O Senhor está falando nessa noite: reage. Geração eleita, reage. Sacerdotes, reage. Nação santa, reage. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 1, do 2 ao 3. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia à face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Poder da palavra, poder da manifestação da palavra ligado com a fé. Então Jesus ia por toda a Galileia, Judeia, manifestando a ação do reino de Deus, ensinando e agindo. E amados, essa ação continua com a igreja nos dias de hoje.
Esse é o nosso tempo, o tempo de manifestar a glória de Deus. Tempo de agir, o tempo de fazer, o tempo de sair. Geração eleita. Põe para mim lá, novamente, por gentileza. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, anunciar. Fala para ele, para ela, chegou o tempo. Aleluia, aleluia. Então o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, sobre as trevas. E o texto vai dizer assim lá em Gênesis, capítulo 1, que nós acabamos de ler. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia. Que nessa noite o Espírito do Senhor venha pairar sobre as nossas realidades. Qual que é a sua realidade nessa noite? Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero chamar os músicos. Por alguns momentos queria que você fechasse os seus olhos. Existem duas ações dentro ali do reino de Deus que se manifesta. Primeiro, é o reino agindo em nós. Para manifestar as ações do reino de Deus, primeiro, algo tem que acontecer em mim, algo tem que acontecer na minha vida, algo tem que acontecer na minha casa. Que nessa noite o Espírito do Senhor venha se mover sobre a sua realidade. Queria convidar você nessa hora a pensar, a colocar diante do Senhor. Aleluia. Qual é a sua realidade hoje? De repente você está com uma geração que Pedro declarou aqui. De repente você está desesperado. De repente você está aflito. De repente você entrou aqui sem fé. De repente você entrou aqui, sabe, no momento ao qual você está dentro de uma caverna. Você, sabe, está paralisado, neutralizado. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Seus olhos fechados. Vem passando por cada fileira agora, Espírito Santo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece as realidades. O Senhor sabe das faltas. O Senhor sabe o que cada um aqui está passando. O Senhor conhece, Pai. Espírito Santo. Vem passando, Senhor, sobre a sua igreja. O Senhor sabe o que a minha irmã e o meu irmão estão pensando nesse momento, Senhor. O que ele veio buscar, o que ela veio buscar aqui nessa noite. O Senhor sabe como ele ou ela deixou a sua casa. O Senhor sabe como ele ou ela deixou os seus filhos.
Como estão os casamentos, família, as finanças. Espírito Santo, vem passando, vem invadindo os corações nessa hora. Essa mãe que entrou aqui aflita, esse pai que entrou aqui desesperado, porque amanhã já é segunda-feira. Esse irmão ou irmã que entraram aqui pensando em desistir, passa, Espírito Santo, passa, Espírito Santo. Essa pessoa que já não dorme há alguns dias, passa, Espírito Santo. Essa família que veio buscar o milagre nessa noite, passa, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Liberamos uma palavra nessa noite. Que haja o sobrenatural diante dessa realidade. Que o sobrenatural aconteça diante dessa realidade. Que o sobrenatural aconteça diante desse cenário. Que o sobrenatural aconteça diante, Senhor, nesse momento. Invade essa casa. Invade essa família. Invade esse casamento. Toca, Senhor, nesse corpo físico que está enfermo. Toca nessa alma. Remove o cansaço, Senhor. Remove o cansaço nessa noite. Oh, aleluia. Queria fazer 2 orações, mas continue com seus olhos fechados. Essa primeira aqui, eu não sei se você tem algo específico nessa noite, a qual precisa da intervenção do Espírito Santo e de Deus. Se você necessita de algo nessa noite, eu queria convidar você a levantar apenas a sua mão. Um dos pastores irá até você. Você não precisa falar para ele o que está acontecendo. Só levante a sua mão. Aleluia. Aqui, ali atrás, lá. Lá atrás. Não caminhamos pelo que vemos. Pastor, eu preciso, levante suas mãos. Alguém vai até você. É o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé.
nós cremos. Mais alguém? Levante sua mão. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos, pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar a perseguição? E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos, pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, aleluia. Nós queremos fazer uma segunda oração nessa noite. Você que de repente está ouvindo e fala: pastor, realmente existe algo de Deus para a minha vida, mas eu não consigo fluir, eu não consigo romper. Tantas coisas acontecendo e isso me impede de fazer aquilo que Deus, sabe, tem me pedido, aquilo que Deus colocou, sabe, no meu coração, a minha vocação. Aí é diferente, meu irmão. Quero convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar e ungir você. Se de repente existe no nosso meio alguém que precisa isso, nessa noite fazer essa ação, fala: eu sei daquilo que Deus, sabe, me chamou, para aquilo que Deus, sabe, me separou, mas eu não consigo. Que nessa noite nós vamos orar para que o Espírito Santo derrame uma unção nova sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Existe alguém nessa noite? Vem rápido que eu já estou terminando. Aleluia. Os pastores, eu quero declarar que chegou o seu tempo. Eu quero declarar que chegou o seu momento, aonde Deus, aleluia, vai começar, aleluia, a mudar as circunstâncias, as situações.
Assim como Pedro despertou aquela geração, quero declarar que nós somos uma geração eleita, uma geração poderosa nas mãos do Senhor. Aleluia. Pastor, eu sinto que é comigo. Não fica aí não, meu irmão. Então venha. Pastor, eu sei que eu posso mais, eu sei que existe algo poderoso sobre a minha vida, mas existem algumas resistências ainda. Eu sou resistido ainda. Meu irmão, venha. Ah, pastor, eu sei da minha vocação. Existe uma palavra sobre a minha vida e ela ainda não se cumpriu. Venha. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.